E aí, primeirão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma nossa querida videoaula, né? De voltarmos aí a falar de ciência, né? Com todo gosto, todo vigor. Espero que todos estejam bem em casa, né? Estejam bem em casa aí nesse confinamento que logo, logo, se Deus quiser, estará acabando, né? E aí existe, o nosso governo federal aí comprou uma vacina, já está testando agora em 5 mil pessoas, agora em julho, né? Já começou, e daqui para dezembro estará disponibilizando aí as doses, né? Aplicando as dosagens na nossa população e nos livraremos dessa pandemia, né? Tranquilo? Mas, enquanto isso não acontece, galera, e aí vamos continuar, né? Nossos estudos domiciliares aí, né? Tudo bem? Então, ó, finalizamos aquela parte, né? Certo? Sobre distribuição eletrônica nas camadas e nos subníveis. Muito importante para esse bloco aqui, tá? É necessário que façam a revisão, tire dúvidas. Se mesmo assim ainda permanecer, vai em outras videoaulas, né? No YouTube, certo? Mas o nosso conteúdo ele está bem claro, bem programado ali, tá? E aí nós vamos entrar aqui, né? Nas ligações químicas, né? O nosso conteúdo, então, ligações químicas. E aí, se vocês continuarem assistir a videoaula e tiver dúvida, vá no fórum, né? No fórum da nossa escola, né? E entre lá e tire dúvida. Poste lá a sua dúvida, faça uma pergunta, né? Tá legal? Então, aqui, ligações químicas, né? Então, assim, o que justifica na natureza ter tantas substâncias, né? São infinitos, né? Ou infinitas as formas, né, de substâncias que ocorrem na natureza. Substâncias metálicas, cristais, rochas, né? Uma gama infinita de rochas, né? Uma gama infinita de cristais, uma gama infinita de sais, né? Substâncias líquidas, substâncias gasosas, né? Então, como é que isso é possível acontecer na natureza e qual a necessidade de tudo isso, né? Para que a coisa aconteça, tem que haver uma necessidade, né? Tá? Então, nada, como a gente sempre, em ciência, a gente fala, né? Na natureza, nada acontece de graça. Tudo tem uma causa, tudo tem um fim, tudo tem um propósito. Beleza, galera? Certo? Então, para a formação dos compostos, existe um propósito e existe uma causa, né? Então, isso aí acontece, né? A formação das substâncias, dos compostos, quando a gente fala composto ou substância, é a mesma coisa, tá? Certo? Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter a formação das ligações. Mas para que haja a formação das ligações, o que se faz necessário? Qual a necessidade primária, né? Tá? Então, aqui eu trago logo aqui de cara, né, um conjunto de átomos, certo? Esse conjunto, nós já falamos, já vimos, é uma molécula, e a molécula, no caso aí, é o tijolinho para determinada substância. Nesse caso aqui eu trago a molécula da água, e nesse caso aqui eu trago a molécula da amônia, né? A água, nós sabemos que um átomo de oxigênio, dois de hidrogênio, está aqui os hidrogênio e o oxigênio. Aqui a amônia, né? Um átomo de nitrogênio, está representado por essa esfera azul, e os hidrogênios em cinza. Então, esse conjunto é o tijolinho que vai formar o todo aí da substância amônia, né? Então, são duas substâncias líquidas, tá legal? A amônia, ela vai estar líquida sob alguma ação humana, né? Ação, mas, desculpa, ela é gasosa, tá? Naturalmente, a amônia ela é gasosa. Agora, na indústria, o homem coloca ela consegue colocar ela na forma líquida e até na forma sólida, caso queira, né? Tá bom? Beleza? Então, eu tenho aí uma substância líquida e outra gasosa nas CNTPs, né? O que é CNTPs? Nós já conversamos. Condições normais de temperatura e pressão. Que condição é essa? Um ATM, pressão a nível do mar, e temperatura mediana de 25 graus. Então, essa condição
é chamado de condição favorável e onde se faz todas as análises em ciência, né? Ok? Caso contrário, você tem que dizer qual foi a pressão, qual foi a temperatura em que você analisou ou que você está falando sobre o experimento, sobre a substância, etc. Tá legal? Beleza? Mas, ó, antes de entrar propriamente dito, direto no coração das ligações químicas, nós vamos ter que formatar, né? Vamos ter que visualizar aqui algumas coisas, alguns elementos teóricos, que nós chamamos de fundamentação teórica. Né? Então, veja que para a gente avançar de nível, eu tenho que ter uma determinada fundamentação teórica, né? Certo? Ok? Muito bem. Então, que fundamentação teórica é essa? Nós temos que primeiro descobrir a formação dos íons, né? O que são íons, tá? Quais os tipos de íons, como eles vão se formar. Então, para isso a gente tem que conhecer alguma coisinha teórica antes, tá legal? E aí só depois a gente ir para, de fato, as ligações químicas, tá legal? Então, essa aula aqui eu vou nomeá-la de ligações químicas barra formação de íons. Tranquilo? Show. Então, vamos adiante. Ele diz assim, se dois átomos combinarem entre si, dizemos que foi estabelecida entre eles uma ligação química. Tá? Eles combinam, isso é um fato. Tranquilo? Agora, sim, os elétrons mais externos do átomo são responsáveis pela ocorrência da ligação. Então, primeira situação. A gente vai fazer uma análise, tá, de como encontra-se a camada de valência dos átomos. Por quê? Como diz aqui, ó, a ligação química acontece aonde? Acontece nos elétrons mais externos. Então, onde é que estão esses elétrons mais externos? Na camada de valência. Tá? Então, é necessário que nós façamos um estudo de entendimento dessa camada de valência para ver lá na frente como é que isso aí vai acontecer e formar as ligações químicas. Beleza? Muito bem. Aí, continuando, diz assim, para ocorrer uma ligação química, é necessário que os átomos percam ou ganhem elétrons. Então, galera, lembre-se que eu falei para vocês, ó, nesse momento nós estamos trabalhando com átomo no estado fundamental. O que era o átomo no estado fundamental? Era o átomo que ainda não tinha reagido com ninguém, né? Então, assim, primeiro, vamos lá, existe a necessidade que os átomos possuem de reagir com outros átomos, tá? Então, vamos lá. Na natureza, se esses átomos não forem átomos que formam os gases nobres, ó, gases nobres, certo? São aqueles gases em que os elementos são nobres. Nobres por quê? Porque eles e apenas eles não necessitam reagir com ninguém. Tá legal? Então, assim, nós temos catalogado, descoberto e fabricado artificialmente em laboratório, nós temos até então 118 átomos conhecidos e catalogados, né? Então, desses 118 átomos, tá legal? Apenas 7 elementos, tá? 7 tipos de átomos formam os gases nobres, tá? E aí esses rapazes, eles não precisam de nenhum dos outros para existir, tá? Eles não necessitam, eles existem por si só. Então, eles já, energeticamente, eles já são autossuficientes. Tranquilo? Beleza? Então, os outros demais, todos os outros, eles, para continuarem existindo, eles vão procurar uma forma de uma forma mais estável, porque assim, estar no estado fundamental para eles não é a forma mais adequada. Eles estão ali no estado fundamental, estão momentaneamente, mas não ficam confortáveis. Então eles procuram o quê? Eles vão procurar realmente
perder ou ganhar elétrons, tá? Então, tudo que nós formos estudar daqui para frente é o seguinte: o átomo, ele não é gás nobre, tá? Ele está no estado fundamental, mas ele quer sair do estado fundamental. Para que isso aconteça, ele vai perder ou ganhar o quê? Elétrons. Apenas isso. É o foco inicial para a formação de íons. Mas haverá outros que vão querer o quê? Compartilhar. Então, eu tenho três situações para que ele saia do estado fundamental. Ou que ele perca elétrons, ou que eles ganhem elétrons, ou que eles compartilhem elétrons. Então, todo o nosso estudo agora para a formação de íons, nós vamos estar trabalhando com esses dois critérios aqui, né? Tá? Prioritariamente para que eles percam e para que eles ganhem. Aí vão formar o quê, né? Tá? Depois a gente vai aqui para o compartilhamento. Tranquilo? Então, há gases nobres, não reagem, não, eles são estáveis naturalmente. Ok? Quem não é gás nobre, não é estável. Ele tem que sair do estado fundamental, perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons. Tranquilo? Então, vamos aqui. Ó, veja o caso do sódio, quando eu olho a camada de valência. O sódio, ele tem apenas um elétron na camada, na última camada, e os outros ficam subtendidos, né? As camadas anteriores. E o cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Aí nós vamos entender, né? Ó, o sódio ele vai querer perder esse elétron e o cloro vai querer ganhar esse elétron. Tá legal? Quando isso acontece, eu vou dizer que o sódio ele ficou com excesso de carga positiva e vou dizer que o cloro ficou com excesso de carga negativa. Ou seja, eu tenho o início, eles estão no estado fundamental, tá? O sódio está no estado fundamental e o cloro está no estado fundamental. Mas eles querem sair desse estado fundamental e para isso eles vão se associar. Se associando de que maneira? Um perdendo elétrons e o outro ganhando elétrons. Certo? Então, nesse caso, o sódio perde o elétron, que vai para o cloro, e o cloro ganha esse elétron. Qual é a carga do elétron? Não é negativa? Pronto. Olha aqui. O cloro ganhou uma carga negativa, ficou com excesso de uma carga negativa. Então, eu coloco aqui menos ou menos 1. Tá? O sódio, que estava em equilíbrio, né? Lembre-se que estado fundamental, o total de prótons é igual ao total de elétrons. Quando eles reagem, né? O sódio aqui está perdendo elétrons, então ele vai ficar em menor quantidade os elétrons. Quem é que vai ficar em excesso agora? Vai ficar os prótons em excesso. O que é que eu quero dizer? Vamos lá. O sódio tem 11 prótons e 11 elétrons. Positivo, 11 carga positiva e 11 carga negativa. Total de carga é zero no estado fundamental. Tá? Então, o átomo, todo e qualquer átomo no estado fundamental, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, o total de carga dele é zero. Ele não tem excesso de carga no estado fundamental. Agora, o sódio perdeu um elétron. Ele tinha 11 prótons e agora vai ficar com quantos elétrons? Vai ficar com 10 elétrons. Tranquilo? Então, ó, esses 11 elétrons do próton, desculpa, esses 11 prótons do sódio, 10 carga positiva do sódio vai neutralizar as 10 cargas negativas do elétron. E vai sobrar um próton, um núcleo que não vai ser neutralizado. Porque eu não tenho mais 11 elétrons. Então, eu vou dizer agora que eu tenho no sódio um excesso de carga positiva. Está aqui, ó. E o cloro? O cloro tinha 17 elétrons e 17 prótons no total. Quando ele ganha mais um elétron, ele fica com 18 elétrons. A camada de valência é que tem 8. Passou a ter 8 agora. Mas o total ele tinha 17, ganhou mais um, ficou com 18 carga negativa. Então o cloro tinha
10 prótons, ou desculpa, 17 prótons e 17 elétrons. Ganhou mais um, ficou com 18 elétrons. Então, esses 17 elétrons vai neutralizar os 17 prótons. Neutraliza, continua neutralizando. E fica em excesso o que agora no átomo de cloro? Uma carga negativa, menos um, que é justamente essa carga aqui, ó, que é o excesso de elétrons, né? Ele saiu do estado fundamental, ambos saíram do estado fundamental, reagiram e agora não são mais átomos de origem do estado fundamental. Demerio, o que eles são agora? Bom, vamos lá, né? Íons. O que são íons? São átomos que saem do estado fundamental, perdem ou ganham elétron, certo? Se tornando positivo ou negativo. Então, os íons, né, que são átomos com excesso de carga, os íons com excesso de carga positiva são chamados de íons cátions. Então, aqui, o sódio saiu de sódio atômico, neutro, né? Carga total de carga dele é zero. E passou a ser sódio 1+. Aí eu digo que esse sódio agora ele é um íon cátion. Como a carga é 1, eu digo que ele é monovalente positivo. Por que monovalente positivo? Porque ele perdeu um elétron na camada de valência, mas ficou com excesso de carga o quê? Positivo. Então é o contrário, eu perco carga negativa e fico positivado. Eu ganho carga negativa e fico negativado. Isso é lógico, né? Não é não? Certo? Tranquilo? Então eu tenho aqui o meu íon cátion e o meu íon ânion. Então íons são de dois tipos. Ou ele é cátion ou ele é ânion. Cátion é o íon que tem excesso de carga e ânion é o íon de carga positiva e ânion é o que tem excesso de carga negativa. Tranquilo até aí? Então, íons. Só tem dois tipos de íons. Ou ele é cátion ou ele é ânion. Por que isso acontece? Porque eles têm a necessidade de sair do estado fundamental, um perder elétron e o outro ganhar elétron. Quando isso acontece, eles passam a ser íons cátions ou ioânios, que não tem mais nada a ver com o átomo de origem. Eu não posso dizer mais que isso aqui é um sódio. Átomo sódio, não. Isso aqui é o íon cátion monovalente positivo, originário a partir do sódio. Aqui é o íon ânion monovalente negativo, originário do cloro. Tá? Então, antes eu tinha um átomo de cloro, agora eu tenho um cloreto. Tá? E aqui eu tenho o íon de sódio, o íon cátion de sódio. Né? Tá? Monovalente negativo e monovalente positivo. Show de bola? Beleza até aí? Tranquilo, né? Mas vamos aqui. Esqueça que essa situação do hidrogênio eu vou falar depois. Tá? Mas vamos aqui adiante. Ele diz assim, na maioria das ligações, os átomos ligantes possuem distribuição eletrônica semelhante à de um gás nobre. Isto é, apenas um nível K completo, com 2 elétrons, né? Ou átomo. Tá? Qual o intuito de acontecer essas reações de perca e ganho de elétrons? É esses átomos que não são gases nobres querer ficar estável um gás nobre. E para que isso aconteça, eles têm que perder elétron ou ganhar elétron. Então vamos voltar aqui rapidinho. Ó. O sódio atômico no estado fundamental, ele não é estável, porque ele não é gás nobre. Quando ele perde um elétron e fica com excesso de carga positiva, se torna um cátion, ele se torna parecido com um gás nobre. Daqui a pouco a gente vai ver a distribuição eletrônica dele. Então, de que ele aqui, ele está com estabilidade. O íon cátion, ele é estável eletronicamente igual a um gás nobre. Agora, né? E o íon ânion, ele é uma entidade, né, estável também igual a um gás nobre. Tá legal? Então, os átomos procuram reagir entre si com o intuito de adquirir uma estabilidade eletrônica que só os gases nobres possuem. Tá? Aí vamos lá. Ó.
o cara vai reagir e vai querer, se ele tiver um elétron na última camada, ele vai querer ganhar mais um e ficar estável igual o hélio, que é um gás nobre que é estável com 2 elétrons. Todos os outros gás nobres são estáveis com 8 elétrons. Tá? Aí vamos ver essa situação aqui. Ó. Pronto, vamos aqui. Ó, gases nobres. Né? Eu tenho, quem são? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Tá? Então, eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu tenho 6 gases nobres até então aí, né? Tá beleza? Agora, quais as características desses gases nobres? Vamos ver aqui, ó. Ó. O hélio é um gás nobre que tem na última camada dele, ele só tem 2 elétrons. O neônio, ele tem 10 elétrons. Então, a primeira camada fica 2 e a segunda fica 8. O argônio, 18. Então, fica 2, 8 e 8, a distribuição eletrônica. Criptônio, 2, 8, 18 e 8. Xenônio, 54 elétrons. Tá? Você somar aqui, ó, 8 e 2, 10. Né? 18 e assim por diante. Então, 54 xenônio. Então, 2, 8, 18, 18 e 8. Não é? Tá legal até aí? Pronto. Deixa eu só sair esse bicho aqui. Pronto. Então, eu tenho aqui. Vou tirar esse coisa aqui que está atrapalhando. Enquanto ele desaparece. Então, vamos lá. Aí eu tenho 2, 8, 18 e 8. O radônio, né? O radônio, 86. Tá? Então, ó, observa que todos os gases nobres, exceto o hélio, né? Na última camada, na camada de valência, é comum a todos ter o quê? 8 elétrons. Então, ó, os cientistas, quando a gente vai pesquisar os gases nobres e a gente vê que eles não querem reagir com ninguém, eles não necessitam de ninguém, tá? Para poder existir em formar substância, para formar os seus gases, né? Esses átomos. Então, para você fazer com que eles reajam é a maior dificuldade. Então, aí nós buscamos saber o que causava essa estabilidade. Por que ele é tão estável eletronicamente, né? Então, descobrimos o quê? Que essa condição de ter 8 elétrons na última camada faz com que eles se tornem estáveis eletronicamente, coisa que os outros átomos não possuem. Tá? Os outros átomos não têm 8 elétrons na última camada. E mesmo o hélio, só com 2 elétrons, eles são estáveis. Eles são estáveis. Então, qual foi a conclusão? De que os gases nobres são formados por um único tipo de átomo. Né? Então, ó, um único átomo, nós vemos que eles são gases monoatômicos. Eles são formados por um único átomo. Então, um átomo de hélio, por si só, já é o seu gás. Ele não precisa formar molécula, conjunto. Ele não se associa com outros átomos para formar molécula. Eles existem sozinhos, monoatomicamente. Entenderam a jogada? Então, o próprio hélio é estável. E os outros também. Então, esses caras, né, são estáveis totalmente. Então, a estabilidade vem disso aqui. Ter 2 ou 8 elétrons na última camada. Então, todos os outros átomos vão querer reagir na natureza, ganhando ou perdendo elétrons, para ficar na última camada com 2 ou com 8 elétrons na última camada. Tranquilo? Beleza? Então, esse é o critério da necessidade. Então, isso aí nós chamamos de teoria do octeto, teoria dos 8. Teoria dos 8 o quê? Dos 8 elétrons na camada de valência. Então, a teoria, vamos falar na próxima aula sobre a teoria do octeto e vamos dar prosseguimento, é isso aí. Então, vamos lá. Existe a necessidade de reagir na natureza por parte dos outros átomos para atingir a estabilidade eletrônica igual aos gases nobres, tá? Que existem por si só na natureza, e para que isso aconteça, eles procuram ficar com 2 ou com 8 elétrons na camada de valência.
Tranquilo? Então vamos parar aqui, dar o break, né? Para não ficar uma aula grande, cansativa, e na próxima eu continuo a partir daí. Um beijo e um forte abraço a todos, tá? Valeu, galera!